Obra vlog aqui da casa C&G. Vou mostrar um pouquinho da parte externa que a gente está fazendo a nossa argamassa, né? A gente está fazendo ali toda a parte externa, fachada. Olha lá. A gente está fazendo todo o nosso emboço, reboco, chapisco, né? E aqui nas partes das varandas, a gente tem um diferencial de desnível, que eu já mostrei nos vídeos anteriores do Obra Vlog. Eu explico exatamente essa diferença aqui, ó. Que a gente tem o rebaixo. Isso daqui é um contrapiso que a gente executou em toda essa laje. Por quê? Essa laje precisou ser rebaixada em função daqui ser a parte externa. Então toda essa região aqui é a nossa varanda da casa. E aí, por conta de ser uma varanda exposta à área externa, a gente precisa colocar manta asfáltica para fazer impermeabilização. Só que para a gente fazer a manta asfáltica, a gente precisa fazer um caimento da água até o ralo, né? As indicações com o ralo, a gente tem um ralo ali, a gente tem um outro ralo aqui também. A gente precisa fazer o caimento. Aqui é o ponto mais alto, precisa fazer o caimento para cá. Então, esse trecho aqui, 40 centímetros, que são as duas fiadas de bloco que vocês conseguem ver, a gente não desce o nosso reboco porque a gente precisa virar a manta, passar o prime, por conta da chuva, por conta de tempos onde a gente tem ali indícios de chuva e tudo mais, isso acaba prejudicando também o andamento um pouco do trabalho. Por isso, contemplem no cronograma para não ter dor de cabeça na obra durante a execução desses tipos de serviço. Então a gente precisou deixar esse espaço aqui para na hora que a gente colocar o prime, secar, vir fazendo a manta, a gente faz a nossa proteção e aí a manta fica atrás, né, antes de fechar a nossa fachada, aqui o reboco da fachada que faz a proteção. E aí toda a água que cai nesse piso aqui, nessa laje, ela é direcionada até o nosso ralo e aí faz a nossa drenagem de água pluvial e não corre nenhum tipo de problema. Então aqui é o ponto mais alto do nosso contrapiso, ele tem um caimento para lá e de lá com a tubulação, com a instalação de águas pluviais, a gente tem todo o direcionamento da água pluvial para as redes. Então a gente tem essa questão aqui na varanda que a gente tem essa laje foi rebaixada e é aqui a gente teve que fazer um contrapiso. Gente, esse contrapiso a gente precisa tomar muito cuidado porque a gente precisa considerar a espessura, porque massa pesa. Qualquer material que você for colocar na obra, ele pesa. Você precisa verificar se isso foi contemplado no projeto estrutural. Então nesse caso, essa laje aqui só recebeu um contrapeso de 4 centímetros em relação a essa laje aqui. Essa daqui não foi feita em enchimento. Eu mostrei, acho que no primeiro vídeo do Obra Vlog, uma que tem enchimento, ó. Essa daqui, por exemplo, a gente consegue ver bem o enchimento dela, porque essa foi rebaixada a laje inteira. Tudo isso daqui era uma laje, ó. Tudo isso daqui era uma laje só. Então aqui a gente precisou colocar enchimento de argila expandida, porque não pesa. Porque a gente precisa tomar esse cuidado para não fazer um sobrepeso na nossa laje. Então, esse tipo de acabamento aqui, a gente precisou fazer um enchimento com uma argila expandida que é leve. Então, foi conversado com o projetista estrutural dessa residência. E a gente colocou essa camada para utilizar apenas 4 centímetros de contrapiso de argamassa de cimento e areia, né? E aí, esse peso, com o peso da argila expandida, a gente chega no nosso nível do piso ideal, né, para a gente fazer ali o acabamento. Nesse caso vai ser um piso vinílico, então a espessura dele é muito pequena e aí a gente consegue chegar no nível sem fazer uma sobrecarga de peso. Por isso a gente precisa avaliar e estudar os tipos de materiais que nós temos na obra, né, dentro da construção civil, para você não sair colocando qualquer material que tenha um peso, que exceda esse peso e cause esse tipo de problema. Então todas as lajes que elas ficam na parte externa, a gente precisa fazer o tratamento com a manta. E aí a manta, ela vem, né, e faz a curvinha ali e a gente precisa ali de um espaço para a gente fazer o tratamento da manta, fazer o caimento com o nosso contrapiso, faz a aplicação da manta, cola e faz a proteção da manta. E aí por cima vem o piso cerâmico. Tudo isso a gente precisa contemplar no nível, nos estudos do nível, para que você não tenha nenhum tipo de dificuldade. Felipe, eu posso usar um outro tipo de impermeabilização e tudo mais? Gente, estudem os tipos de impermeabilização. Aqui a gente utilizou um sistema flexível, que é a manta asfáltica. Ela pode ficar
exposta ao intemperismo, precisa de uma proteção, coloca o piso por cima e ela consegue, né, com a flexibilidade dela, ela não tem problemas de trinca. Se você utiliza uma argamassa polimérica, por exemplo, ela é semi-rígida, então ela acaba tendo trincas, ela acaba danificando e pode aparecer manifestações patológicas ao longo do tempo, e a gente não quer dor de cabeça em obra. Então atente-se a você verificar o nível ainda em fase de execução de estrutura. Nesse caso, ainda na fase de projeto de execução, ali a gente estava no início, na parte da fundação, já verificando os outros projetos, analisando o projeto de estrutura, a gente verificou que precisava fazer esse desnível no projeto, foi conversado com o projetista estrutural, que a gente fez alguns rebaixos da laje, teve que adaptar as formas, teve que adaptar um pouquinho ali a parte da armação de alguns negativos que passava, e aí essa adaptação a gente fez antes de começar a execução, para quando começar a execução e chegar nessa parte aqui, que é justamente a parte que a gente vai usar, que é onde faz o contrapiso, onde a gente vai fazer a impermeabilização daqui de baixo, então a gente não ter nenhum problema, porque imagina, a gente tem uma laje no mesmo nível que as outras, e aí na hora que a gente for trabalhar para fazer essa daqui, que é a que fica na varanda exposta, ser digamos de 6 centímetros menor do que o do piso interno, a gente teria que aumentar o piso interno inteiro. Então o trabalho, a mão de obra, o material que teria que comprar, todo esse trabalho que teria que fazer para aumentar o piso de dentro, diminuir pé direito, fazer todas essas questões, adaptações, modificações, iria dar dor de cabeça na obra. Então atente-se para que não tenha esse tipo de problema. Uma leitura básica de projeto você consegue viabilizar esse tipo de situação para que você não tenha dor de cabeça na obra, ok? Então esse obra vlog de hoje foi rapidinho. Vou estar deixando aqui uma playlist que é o Papo de Obra, onde a gente conversa desde o primeiro dia dessa obra, passando todas as informações, como é que foi, quando aqui era tudo mato ainda, explicando todas as situações, as modificações que nós fizemos, antecipação de risco, cronograma, parte logística da obra, as dificuldades, né, dicas e conteúdos. Então vou estar deixando essa playlist para vocês estarem acompanhando o Papo de Obra, que descreve direitinho como fazer obras e projetos sem dor de cabeça.